E aí galera, tamo aí pra mais um vídeo e essa semana saiu um novo capítulo de Shingeki no Kyojin que tá uma loucura, tá todo mundo maluco com esse capítulo porque explodiu a cabeça de todo mundo, tá todo mundo querendo entender o que tá acontecendo e eu pensei, será que eu faço só o review? E eu cheguei à conclusão, não. Vou fazer um vídeo diferente antes de fazer o review, porque a minha experiência de leitura foi um pouco diferente. Eu fiquei até menos confuso antes de eu ler o capítulo, tendo pesquisado um pouco sobre isso, sobre esse assunto, entendendo como é que funciona, como é que Shingeki no Kyojin trabalha essas viagens no tempo, que é muitas vezes diferente de outras obras fictícias, se assemelha a algumas, eu vou trazer aqui alguns exemplos nesse vídeo também, mas que pesquisando antes sobre isso, eu li o capítulo e fiquei muito mais tranquilo. Então eu pensei em fazer esse vídeo um pouco mais abrangente, tentando explicar esse assunto e depois no vídeo review a gente vai entrar de fato nos detalhes do que aconteceu no capítulo. Vai ter um pouquinho de spoiler, mas eu vou tentar não entrar em tantos detalhes assim, mas vai ter um pouquinho de spoiler, não tem como evitar, né? Mas, vamos lá galera, existem diferentes formas de se trabalhar viagem no tempo, linha temporal em obras fictícias. É claro que isso é um assunto na vida real complicado de se abordar mesmo, porque a gente não tem um dado científico completo, uma conclusão científica concreta em relação a isso. A gente sabe que tem evidências ou tem hipóteses de que só é possível viajar no futuro para frente, não para trás, porque o tempo ele sempre se move para frente, enfim. A vida real é uma coisa, mas dentro da ficção científica, dentro dessas obras fictícias, existem algumas concessões onde a gente pode trabalhar as viagens no tempo e Shingeki no Kyojin utiliza uma delas que é o paradoxo da predestinação. Como funciona esse paradoxo? Ao invés da gente ter diferentes linhas temporais e uma interferindo na outra e um personagem viajando para outra linha do tempo e assim deixa um negócio completamente maluco, a gente tem uma única linha temporal onde o tempo dele é predestinado. Tudo que acontece nessa linha do tempo já é um fato, não tem como ser mudado. Vamos lá, se um personagem, por exemplo, ele volta no tempo, em algum determinado momento ele volta no tempo, ou no caso Shingeki no Kyojin, manda no caso a consciência e meio que a presença dele interfere no passado também, né, e acaba meio que interferindo em alguns momentos ali, aquilo, por mais que ele volte no tempo ou ele avance no tempo, independente disso ele não vai alterar aquele tempo, ele não vai conseguir alterar nada do que vai acontecer no futuro, ele não vai conseguir. A única coisa que ele vai conseguir fazer é justificar aquele futuro que já está pré-determinado, por isso o nome paradoxo da predestinação. Um exemplo aqui, mais pé no chão, um exemplo real que a gente tem, que a gente pode dar. Um homem, ele recebe a mensagem do futuro de que ele vai morrer de infarto. Ele recebe essa informação e por conta disso ele começa a fazer exercício adoidado. Ele fica, meu Deus, eu vou fazer exercício porque eu não posso morrer de infarto, eu não posso ser sedentário, eu não posso continuar nesse estilo de vida, senão eu vou acabar morrendo de infarto. Então ele acaba intensificando tanto os exercícios, as atividades físicas dele, que ele acaba morrendo de infarto pelo excesso de atividade física. Ou seja, a informação que ele recebeu do futuro só justifica o fato dele já morrer de infarto, independente da causa. Aquilo é imutável, porque já está predestinado. A gente tem também exemplo em Harry Potter de como isso funciona. No Prisioneiro de Azkaban a gente tem um exemplo disso, que é quando os personagens eles voltam no tempo para salvar o Bicurso e assim também salvar o Sirius Black. E a gente descobre que na verdade foram os próprios personagens, né, que salvaram eles mesmos. Ou seja, quando eles voltam no tempo, a gente só tem a justificativa do que já aconteceu, do que já tinha acontecido. Em outro momento também, a gente tem o próprio Voldemort recebendo a profecia, sabendo na verdade da profecia, de que tinha nascido um garoto que seria capaz de vencê-lo. E aí ele vai lá querendo mudar esse futuro, tendo essa intenção de mudar o futuro, vai lá e tenta matar o Harry Potter ainda bebê. Ele falha, acontece o que aconteceu, ele é derrotado, tem todo o desenrolar e assim acontece o cenário onde ele é derrotado pelo Harry Potter. Ou seja, ele não alterou o tempo, aquilo já estava predestinado. O fato dele ser derrotado, do garoto que nasceu para vencer o Voldemort, já ia acontecer independente do que fosse feito. No caso de Shingeki no Kyojin, a gente tem o Eren. O Eren, a gente descobriu nesse capítulo que tem a possibilidade de prever
o que acontece no futuro e também resgatar algumas lembranças do passado, saber o que acontece no passado dos antepassados dele, né, dos antigos portadores do Titã de Ataque. Então ele consegue visitar essas memórias e até mesmo influenciar naquele passado dos personagens, fazendo com que ele consiga direcionar a linha do tempo para onde ele queira. Só que o mangá também trabalha dessa mesma forma, já está tudo predestinado, assim como a gente já viu nesse próprio capítulo. O capítulo mesmo diz que o Eren está destinado a vencer. O futuro acontece com o Eren vencendo essa batalha, tudo que está acontecendo. Então, independente do que seja feito, o fato do Eren visitar o passado ali, aquilo já aconteceu. Ele visita o passado, mas ele não consegue alterar o futuro. O futuro já está predestinado. A vitória dele já está garantida e foi até um spoiler que o próprio capítulo deu pra gente. Aliás, o próprio autor não liga de dar spoiler pra gente, né? Já deu spoiler do áudio do capítulo final. Então esse ciclo de causalidade temporal pode ser resumido da seguinte forma, pode ser esquematizado da seguinte forma. A gente tem a linha do tempo, onde nesse ponto a gente tem o evento A e aqui a gente tem o evento B. Passado, presente, futuro. Evento A, evento B. O evento A, que é o passado, causa o evento B. Só que quando o personagem volta para o passado, significa que o evento B causa o evento A também e fica nesse ciclo de causalidade infinito. Existem outras histórias onde tem outras formas de se abordar também todo esse lance de viagem no tempo. A gente tem, por exemplo, o que eu botei aqui? Dragon Ball, por exemplo. Dragon Ball, até pelo menos a saga Z, a gente sabia que existiam pelo menos 4 linhas temporais. E óbvio, é uma forma de se trabalhar diferente e é óbvio que é muito mais complicado de se trabalhar porque acaba que os personagens, cada vez que voltam no tempo, teoricamente, acabam criando uma nova linha do tempo. A gente tem também Steins Gate, que eu li faz bastante tempo, então não vou lembrar exatamente das regras das viagens no tempo de lá, mas também é uma forma diferente de ser trabalhado, até onde eu lembro, aí vocês vão me perdoar se eu estiver falando errado aqui, mas o futuro, a linha do tempo, as linhas do tempo tendem a se convergir. O tempo tende a acontecer de uma única forma. Me corrijam se eu estiver errado. E outra coisa também, Vingadores. Vingadores trabalha também de uma outra forma, que é basicamente o quê? As joias do infinito, né? Elas têm essa capacidade, pelo que o filme deu a entender, de reger o próprio tempo e espaço. Você precisa que essas joias estejam no lugar correto para que o tempo flua de um modo correto, de uma mesma forma, para que não existam diferentes linhas temporais. É claro que essa regra do filme a gente pode fazer uma crítica em cima disso, porque, por exemplo, se eu pego a pedra, destruo metade do universo e devolvo a pedra para o lugar, não significa que tudo voltou a ser como era antes, né? Não metade do universo foi destruído. Então, enfim, né? Concessões que a gente abre aqui. E outra também que é o próprio X-Men. O X-Men ele já trabalha com uma única linha do tempo, ou no caso o Dia de Futuro Esquecido, né? Uma única linha do tempo onde o personagem ele volta no tempo e assim ele acaba alterando aquele mesmo tempo do futuro. Também dá pra gente fazer uma crítica aqui, que é, por exemplo, o fato de o futuro só ser alterado no final do filme, óbvio que como uma forma de efeito dramático, mas o futuro só é alterado de fato quando a gente tem o fim do clímax da história, quando, por exemplo, a Mística decide não atirar lá, mas tipo, o tempo no passado foi tão mexido que será que as coisas iam acontecer da mesma forma que aconteceram no futuro? Será que ia ser exatamente aquele futuro que ia acontecer? Será que o futuro daquele filme não seria alterado pelos outros acontecimentos que tiveram também no passado, que foram alterados? É uma crítica que a gente pode levantar aqui. Mas, pelo menos Shingeki no Kyojin trabalhando dessa forma, com esse paradoxo, acaba pelo menos não estando sujeito a pelo menos o paradoxo do avô, que é o quê? Pô, e se eu voltar no tempo e matar o meu avô? Significa que eu nunca nasci. Eu deixo de existir? Mas como é que eu deixo de existir se eu nunca cheguei a existir de fato? Então, o tempo em Shingeki no Kyojin sendo trabalhado dessa forma meio que se livra e se blinda desse paradoxo do avô para que isso não aconteça, porque não teria como isso acontecer, porque é um ciclo de causalidade. Como é que o Eren ia matar o próprio avô? Se isso fosse trabalhado no ciclo de causalidade, no caso no paradoxo da predestinação,
isso nunca poderia acontecer. O personagem de fato nunca existiria. Se isso acontece, o personagem está vivo, é porque isso não tem como acontecer. Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, esclarecido aí as coisas pra vocês. Pra mim, foi outro mundo, abriu minha mente de um jeito gigantesco. Depois que eu pesquisei um pouco mais isso, eu li o capítulo com outros olhos, eu tô compreendendo o mangá com outros olhos, então tá sendo muito mais tranquilo pra mim. Espero que também seja pra vocês. E óbvio, não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito, se quiser compartilhar com um amigo seu aí que também tá na dúvida, porque tá todo mundo louco com esse capítulo, e amanhã eu acredito que eu já vou conseguir lançar o review. Beleza, galera? Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!